Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, o livro ou os salmos que compõem este grande poema de 150 capítulos estão na terceira e última parte da Bíblia hebraica, que é formada pela categoria dos ketuvins, ou escritos. A Tanar, que é todo o Antigo Testamento, é formado por pelo menos 3 partes: Torá, os 5 primeiros livros, que é a lei, Neviins, que são os profetas, e Ketuvins, que são os escritos. Os salmos também eles são conhecidos como livros poéticos ou litúrgicos, pois fazia parte da liturgia da adoração ao Deus eterno. O nome Salmos vem da expressão hebraica Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores ou dos cânticos. Este livro também recebe o nome de psalmoi, do grego, a partir da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e a expressão psalmoi significa cântico acompanhado por instrumentos. O livro dos Salmos é uma coletânea de poemas escritos por vários autores. Poderíamos citar aqui, além dos anônimos, que não conhecemos, mas aqueles que foram descritos com a sua autoria: Moisés, Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão e outros, como eu já falei, anônimos. Quase metade dos 150 poemas que compõem o livro dos Salmos, ou seja, 74 desses 150, são precedidos pela frase Mismor le David, que quer dizer cânticos ou salmos de Davi, que significa simplesmente dizer que estes livros, ou melhor, estes salmos são de autoria davídica. Asaf, ele é considerado o autor de pelo menos 12 dos 150 salmos. Os filhos de Coré escreveram pelo menos 9 destes salmos. O rei Salomão, ao menos 2 salmos. Hanã, Etã e o próprio Moisés escreveram pelo menos cada um destes um salmo. E 51 salmos restantes são de autoria anônima. O livro dos Salmos foi o livro que mais demorou para ser escrito, ou para se escrever, já que ele é composto por vários poemas independentes. E segundo os estudiosos, e também olhando para a Bíblia Sagrada, podemos entender que a composição desses 150 hinos demorou cerca de 1000 anos para ser completada. Temos poemas escritos por Moisés, por exemplo, no ano 1500 antes de Cristo, os Salmos 90, por exemplo. Mas também temos poemas escritos no período pós-exílico babilônico, escrito ali por volta do século 5 antes de Cristo, que é os Salmos de número 126. Nós vamos perceber que esses salmos é um salmo escrito pós-exílio. Os salmos eles eram cantados pelos levitas no antigo Israel como um tipo de inário, onde era utilizado no templo de Jerusalém. Havia capítulos especiais para
cada dia da semana e para culto em especial. Assim como havia salmos também que eram entoados em ocasiões especiais. Haviam salmos de romagens, salmos inclusive de comemoração pela colheita e salmos até onde eram cantados em momento de luto. O livro de Salmos é um dos mais citados no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele não somente orava os salmos, mas ele cantava. A sua vida, a sua ação, inclusive o seu ministério foi profetizado em alguns desses hinos belíssimos que compõem os salmos. Vários dos salmos são considerados como salmos proféticos ou messiânicos, pois eles se referem à vida do Messias, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua ascensão, e por isso existem muitas citações dos salmos que são encontradas no Novo Testamento, que foram escritas pelos apóstolos do Senhor. Os salmos, eles são divididos, esses 150 salmos, em pelo menos 5 sublivros, como chamam os teólogos. Ou seja, eles são divididos, quero dizer, em pelo menos 5 seções menores. Nós temos o livro 1, por exemplo, que é composto dos salmos 1 a 41. Nós temos o livro 2, que é composto dos salmos 42 a 72. O livro 3, que é composto dos salmos 73 a 89. O livro 4 é composto dos salmos 90 a 106. E, por fim, o livro 5, que é composto dos salmos 107 a 150. Os sábios judeus, eles comparam os salmos à Torá, porque assim como os salmos foram divididos em 5 livros, a Torá, ou a lei, também é composta por 5 livros escritos por Moisés. Quando olhamos de forma específica para os salmos de número 24, nós podemos dizer que provavelmente esse salmo foi escrito para ser cantado quando a arca da aliança ela foi tirada da casa de Obed-edom, onde demorou ali 20 anos, e essa arca da aliança ela foi trazida de volta para dentro das cortinas do tabernáculo que estava próximo ao Monte Sião. Nós podemos confirmar esta verdade bíblica na referência do 2º livro de Samuel, capítulo 6, verso do 1 ao 15. O Salmo 24, ele está tratando de maneira majestosa do retorno triunfal de Jesus aos céus após a sua encarnação, ou seja, a sua vida, morte e ressurreição. Este salmo é considerado ou conhecido como o Cântico de Ascensão. É por isso que podemos dizer acertadamente de que este salmo aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Nenhum outro salmo parece se encaixar tão bem perfeito no contexto do retorno de Cristo aos céus como estes salmos. Esse salmo no singular, já que estou falando apenas de um, esse salmo de número 24. O Salmo 24, ele é a primeira vez, por exemplo, que ocorre nos salmos a expressão Senhor dos Exércitos, que em hebraico é a expressão Jeová Tsevaot. Dos salmos, a primeira vez que aparece essa expressão, uma expressão de guerra, uma expressão também de exaltação ao Senhor, é nos salmos de número 24. Um certo teólogo disse que o Salmo 24 forma um par perfeito com o Salmo de número 15, através de um paralelo que apontam para a pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para os Salmos de número 15 e voltamos para os Salmos de número 24, nós vamos ver que existem qualificações que estão aqui que indicam as características daqueles que podem estar no monte do Senhor, que se olharmos a fio de texto, nós vamos perceber que a única pessoa
que pode se enquadrar nesses dois salmos é a pessoa de Cristo, de forma plena. O livro de Salmos, ou o livro 1, que é a composição desses salmos, como eu já falei, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, esse livro 1 inteiro, todo ele foi escrito pelo rei Davi. E aqui nós temos uma maravilhosa trilogia dentro desse livro 1, que é os Salmos do 1 ao Salmos 41. E essa trilogia, ela fala acerca da pessoa de Cristo. E essa trilogia está justamente dentro dos 3 salmos, que são o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Quando Davi escreve esses 3 salmos, ele forma uma trilogia perfeita a respeito da pessoa inaudita do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, como disse um pensador, Charles Spurgeon, que o Salmo 22, nesse Salmo 22, nós temos uma imagem triste e de sofrimento da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo de número 1, diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Esse Salmos 22 ainda, dos versos 6 ao verso 8, o verso 11, o verso 14 ao 16 e o verso 18, refletem de forma claríssima o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então o Salmo 22, dentro dessa trilogia, aponta para o sofrimento de Cristo. Já nos Salmos de número 23, nós vamos ver uma imagem de paz e de tranquilidade como um bom pastor que conduz as suas ovelhas para verdes pastos. E por fim, seguindo esta análise dessa trilogia, desses 3 salmos, nos Salmos de número 24, nós temos uma imagem de exaltação e de glória da pessoa de Jesus, nos versos 7 ao verso 10. Certo teólogo disse que o Salmo 22 descreve a morte de Jesus na cruz como o bom pastor, como João o chama assim em seu evangelho no capítulo 10, versículo 11. O Salmos 23 descreve a vida de Jesus como o grande pastor, como o escritor aos Hebreus no capítulo 13, versículo 20, assim chama Cristo. E o Salmo 24, que é o salmo escolhido para esta festa, descreve a ascensão de Jesus como o supremo pastor, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, mas que foi levado ao céu em uma categoria de supremo. Davi nos leva a observar as maravilhosas operações, através das maravilhosas operações do Espírito Santo, ao tocar a corda destes Salmos 22, uma forma lamentosa de apontar para Cristo. Ao despejar suas gentis notas de paz e tranquilidade, ele nos apresenta os Salmos 23. E ao pronunciar tons majestosos de triunfais acessos aos céus, ele conclui nos Salmos 24. Certo autor disse que o Salmos 24 ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte fala sobre os atributos daquele que é adorado. O versículo 21, quero dizer, o versículo 1 e o versículo 2 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O comentário bíblico de Beacon diz que esses 2 versículos eram entoados por toda a congregação. A congregação, quando ia louvar a Deus, cantava esses 2 versículos de forma uníssona, todos juntos. Mas esse salmo tem uma segunda parte, que essa segunda parte fala sobre os atributos daqueles que devem adorar. Isso está nos versículos 3 ao 6, e o comentário Beacon diz que esse momento apenas as mulheres cantavam. Os homens ficavam em silêncio
e as mulheres louvavam a Deus. E por fim, a última parte desses salmos, que é os versos 7 a 10, fala sobre os atributos da glória daquele que está sendo adorado. E o comentarista já citado diz que todos se inclinavam em um solista, com uma voz belíssima, entoava estes versos, enaltecendo ao Senhor, enquanto toda a congregação estava com a cabeça inclinada, em confirmação daquilo que estava sendo dito, e no final todos levantavam as mãos em adoração. Há quem diga que este Salmos 24 também, ele apresenta 3 características de Deus. Versos 1 e 2 apresenta a característica de Deus como Criador, como está no livro de Gênesis capítulo 1, e o versículo 1 que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 26, diz: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas a segunda parte destes salmos fala, a primeira como Deus Criador, mas a segunda como o Deus Redentor. Porque para que houvesse possibilidade de ter pessoas com aquelas qualificações que estão nos versos ali seguinte, do 3 ao 6, era preciso um Redentor. E por fim, os versos 7 a 10 apresenta um Deus vencedor. Quando nós olhamos para os Salmos de número 24, nós podemos dizer que ele tem sido interpretado como uma expressão profética, como já falei, da ascensão de Cristo depois de sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. E os versículos de número 7 a 10, ou melhor, versículo 8 e 10, faz a pergunta que é o tema, digamos, da festividade do coro e orquestra. E a pergunta que esses 2 versículos nos faz é: quem é este Rei da Glória? Esta pergunta poderia ser respondida se referindo a qual rei, por exemplo. Quem é este Rei da Glória? Alguém poderia responder: este Rei da Glória é o primeiro rei de Israel, é Saul. Mas a resposta seria um não, de forma muito enfática. Alguém poderia dizer que esse Rei da Glória é o rei Davi, com todas as suas conquistas, com sua forma de guiar o povo de Israel durante 40 anos, assim como também Saul passou. E a resposta seria: não, Davi e Saul, eles não têm as qualificações para se encaixar sobre este Rei da Glória. E é possível que alguém dissesse assim: então eu já sei, esse Rei da Glória não foi Saul por causa de sua vida e de suas falhas. Esse Rei da Glória não foi Davi por causa do sangue em suas mãos e de seus pecados, mesmo que perdoados e confessados. Mas este Rei da Glória certamente é o terceiro grande rei de Israel, chamado Salomão. Um homem que a Bíblia diz que ninguém nunca antes dele nem depois obtivera uma sabedoria tão grande. Mas a resposta também seria um não muito forte. Alguém poderia perguntar: e o rei Ezequias? E o rei Acabe? E o rei Abinadab? E o rei Isbosete? E por que não dizer o rei Roboão? Alguém poderia nessa relação dizer o rei Josias, o rei Jeroboão, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Amazias, o rei Uzias, por exemplo, ou o rei Josias, ou Jotão, ou Acais, ou Ezequias, ou o rei Manassés, ou Amon, ou Josias, ou Joacais, ou o rei Joaquim, ou o rei Jeconias. E eu poderia citar vários outros nomes de reis que passaram na história bíblica. Quem sabe, se alguém quisesse responder esta pergunta do Salmos 24, quem é este Rei da Glória? Alguém poderia dizer de forma enfática qualquer destes nomes, mas a resposta seria não. Nenhum destes homens, por mais que eles tivessem a sua representação histórica na Bíblia,
por mais que eles estivessem uns sendo bons e outros ruins, mas em algum momento feito algum ato triunfante, nenhum desses homens poderia se encaixar com a resposta desses salmos, que é: quem é o Rei da Glória? É possível que, se alguém perguntasse isso no céu e os anjos escutassem, até os próprios anjos em dado momento tivessem dificuldade de responder. Nós veremos um pouco mais na frente que lá no capítulo 5 de Apocalipse parece que há também uma pergunta muito parecida com essa desses salmos, que a maioria dos estudiosos dizem que é um complemento às duas passagens. Mas nós poderíamos nesta noite dizer então: quem era o único que tem as qualificações para ser chamado este Rei da Glória? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o João, escrevendo, diz: e vimos o que nós vimos quando ele habitou. Tinha algo nele que, quando ele veio aqui, foi notório. João diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantos podem dizer amém nesta noite? O apóstolo João nos dá uma pista de quem é este Rei da Glória, porque ele diz que este que encarnou foi visto nele, vimos a sua glória. No Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 21 e o versículo 5, a parte A, o texto nos diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. Esta foi uma fala que foi bradada no meio do povo na entrada de Jesus na cidade triunfal, na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal de Cristo. Eis que o teu rei vem aí. João disse que esse tinha a glória de Deus. E agora Mateus capítulo 21, versículo 5 diz que ele era rei. Mas tem uma passagem bíblica que está no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 1, e os versos 30 a 33, que é quando nós vamos olhar o texto e a gente entende que foi uma das mensagens mais lindas deixada aqui na terra. Porque o capítulo 1, versículo 30 a 33 do Evangelho de João, de Lucas, quero dizer, diz assim: e disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque tu achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre, Maria, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E o anjo disse a Maria: esse menino que vai ser colocado em teu ventre, já começa dizendo: ele será grande. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi. Veja que ele já vai ser concebido como rei. O anjo já está dizendo: o trono de Davi vai ser dado a ele, o seu pai, e diz: e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluias. Este rei é diferente de todos que passaram antes, porque todos tiveram começo, meio e fim. Os três primeiros reis, os três primeiros monarcas, Saul, Davi e Salomão, tiveram reinados longínquos, foram 40 anos cada um, mas eles passaram. Mas o anjo chegou para Maria e disse: Maria, este que vai ser colocado no teu ventre, Maria, ele já vem grande, porque ele é o Senhor eterno, ele é o El Menechach Ramini, é o Deus
Deus cheio de poder e de glória. E tem uma coisa, Maria, o reino dele vai ser diferente de todos. Todos que passaram antes dele teve começo, meio e fim, mas esse aí, Maria, o reino dele nunca terá fim. Não existe ninguém com essas características a não ser Cristo. É por isso que em Apocalipse capítulo 17, versículo 14 está escrito: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Mas por quê? Aí ele diz: porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu queria que toda a igreja dissesse assim: Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é o único que se encaixa em Salmos 24. Por isso que ele é chamado de o Senhor, o Rei da glória. É ele, é Jesus de Nazaré. Só que esse Rei da glória desceu à terra. Como Deus, ele se humilhou em forma de homem. Mas quando ele voltou aos céus, ele subiu como homem e como Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, e os versículos de número 5 ao versículo de número 9, ele nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas o versículo 9, Paulo, ele fecha esse raciocínio de uma forma esplendorosa, quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Esse Rei da glória, ele se humilhou para que pudesse aí sim ser de forma completa a profecia do Salmo 24 finalizada. Certo teólogo disse que quando Jesus desceu à terra, ele não deixou de ser Deus. E quando ele voltou aos céus, ele não deixou de ser homem. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aleluia. A pergunta dos Salmos 24, ela só pode ser respondida na pessoa de Jesus. É por isso que o rei volta para o seu reinado. E quando ele volta para o seu reinado, depois de estar aqui na terra durante 33 anos aproximadamente, ele volta para triunfar e para mostrar que o seu reinado ele é diferente de todos os outros. Quando nós olhamos para os Salmos 24, nós vamos ver um título que se destaca: o Senhor dos Exércitos. Quando olhamos para os Salmos 24, nós vamos ver vitórias que se destacam: o Senhor forte e valente nas guerras. Quando olhamos para os Salmos 24, nós vamos ver um status muito presente: o Rei dos Reis. E quando olhamos para os Salmos 24, nós encontramos uma soberana entrada triunfal deste Rei. Quando os reis iam para a guerra e voltavam vitoriosos, eles voltavam com os levitas na frente tocando.
E eles voltavam tocando e proclamando a vitória daquele rei sobre os adversários. Isso aconteceu com Davi, por exemplo, quando ele venceu batalhas. Quando ele entrou na cidade, cantavam e diziam que Saul havia ganhado batalhas, mas Davi havia ganhado centenas de batalhas, milhares de batalhas. E eles entravam cantando e tocando instrumentos para proclamar uma vitória que foi alcançada na batalha, uma vitória que foi alcançada em plena guerra. E uma das formas de interpretar esse texto dos Salmos de número 24 é entendendo como a revelação da entrada de um rei que está entrando em seu reinado, e alguém proclama de que este rei está vindo depois de uma missão que ele foi cumprir. E talvez você esteja perguntando, mas qual foi essa missão que ele veio cumprir? E a missão que ele veio cumprir está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vitória que Jesus alcançou foi maior do que a vitória de qualquer outro rei que veio antes dele e depois dele. É por isso que João diz que ele esmagou Satanás. É por isso que João diz que ele tomou a chave da vida e da morte. É por isso que o texto sagrado nos mostra de que Jesus, ele era o único que se encaixa nestes salmos. O pregador já citado, Charles Spurgeon, ele disse que quando João estava na ilha de Patmos, no capítulo de número 5, João tem uma visão que, segundo Spurgeon, é revelada através dos Salmos 24. Quando João estava na ilha de Patmos, no capítulo de número 5 em diante, a Bíblia nos mostra de que João tem uma visão maravilhosa. E o texto nos diz, a partir do versículo 1, João escrevendo: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João disse que quando olhou para o céu, ele viu um que estava sentado no meio, e na mão direita desse que estava sentado, estava um livro com 7 selos. E João continua a sua pregação, dizendo sua revelação: e viu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Que visão! Deus sentado no meio, segurando o livro. E o livro que ele estava segurando tinha 7 selos. E ninguém podia abrir este livro, ao ponto que João continua falando sobre esta revelação. E João diz o seguinte, versículo de número 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por que é que ninguém que estava no céu podia abrir o livro? É porque aquele que podia abrir o livro desceu para uma missão. Ele veio, encarnou e estava aqui na terra para batalhar uma peleja que rei nenhum, com todo o aparato bélico que exista, poderia vencer aquela batalha. Por isso que o texto diz que olharam no céu e disseram: não tem ninguém. É verdade. Segundo Spurgeon, não tinha ninguém, porque a pessoa que abria este livro, que é aquele que se enquadra no Salmo 24, tinha descido para o campo de batalha. Mas aquele que desceu para o campo de batalha, ele nunca perdeu uma peleja, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fechamento de todas as coisas. E é por isso que João diz que olharam e bradaram, dizendo: vê se tem alguém aí no céu.
Mas cadê que não tem ninguém? O texto é tão forte que diz que não podiam nem olhar para o livro, nem olhar, nem ler, nem pegar. Mas a visão é triunfante. João, ele começa a chorar. Porque quando o brador procura alguém na terra e no céu que possa abrir esse livro, e ninguém apareceu. Aí diz o versículo de número 4: e eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem sequer de olhar para ele. Eu acho que o coração de João naquele momento deu um aperto. Será que isso é verdade? Que não tem ninguém? E o versículo 5 diz: e disse-me um dos anciãos: João, não chores mais, João. Mas por quê? Ai, a chorecanda na manamás. Como é que João não choraria se foi procurado no céu e na terra e não foi encontrado? Mas o anjo diz a João: João, não chores mais. Por que eu não vou chorar? Aí diz o texto que o versículo 5 diz: eis aqui, quem é que está aqui? E o texto diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele desceu para a batalha, o rei desceu, João, mas ele não está voltando como perdedor, ele não está voltando com cabeça baixa, ele não está voltando envergonhado, João. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, e por isso ele pode abrir o livro e desatar seus 7 selos. O pregador citado disse que é nesse momento que o Salmo 24 brada a pergunta que foi feita nesta noite. Porque no Salmos de número 24, que foi o texto escolhido, no versículo de número 20, capítulo, quer dizer, Salmos 24 e o versículo de número 7, é a pergunta que está nesta noite sendo respondida à luz de Apocalipse capítulo 5, porque no versículo de número 7 nos diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Há quem diga que as portas não se abriam para os lados, mas elas se abriam para cima. É por isso que o salmista disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque a porta, quando ela está inclinada, é como se a cabeça da porta estivesse para baixo. Mas de repente no Salmos 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Mas as portas da cidade só poderiam ser levantadas se o rei viesse montado no cavalo na frente. Levantai-vos, ó entradas eternas. E de repente se brada dizendo: por que deve se levantar? Aí diz assim o texto: porque entrará o Rei da Glória. Quando Jesus foi crucificado naquele madeiro, que foi humilhado durante 9 horas, que colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça como deboche, já que ele era chamado de rei dos judeus, e rei tem coroa. Tiraram suas vestes em forma de humilhação, cuspiram em seu rosto, transpassaram uma lança em seu lado direito, que saiu água e sangue. Ele inclina a sua cabeça e antes de finalizar a sua vida na terra, ele diz assim: tetelestai, que quer dizer, está feito, está concluído. Só que como alguém pode vencer uma guerra morrendo? Como?
Como alguém pode vencer morrendo? Ele inclina a cabeça. Iam quebrar suas pernas para acelerar a sua morte, mas perceberam que ele não tinha mais vida, então desceram dali, já era sábado, não poderia, já era a final da sexta, não poderia passar para o sábado, e tiraram ele, e quando colocaram, enrolaram ele em um manto, e disseram assim: a gente vai enterrar onde? Esse rei aqui é tão pobre, que não tem nenhuma sepultura. Vamos fazer uma vaquinha aqui, recolher alguma oferta para pagar um sepulcro aí, fraco. E um dos que estavam lá no meio disse: eu tenho um plano funeral, e eu nunca usei. Ninguém da minha família usou, mas está guardado lá. Ah, é, leva ele. Enrolaram o rei da glória num pano e levaram para uma sepultura e fecharam com uma pedra. E alguém pode ter dito assim: cadê os Salmos 24? Cadê os Salmos 24? Passou o primeiro dia, o segundo e o terceiro. Mas no início do terceiro dia, não foi nem no meio nem no fim, foi no início, diz o texto. De repente alguém percebe que algo estava acontecendo. Sabe o que era? Era aquele rei que morreu e venceu. Mas para mostrar que ele é o rei da glória, no terceiro dia ele disse: morte, foi até aqui o teu reino. A partir de agora eu estou vivo. Eu estou vivo. E estou vivo para todo sempre. Você pode adorar o Rei da Glória nesta noite. E concluindo, é nesse íntere de terceiro, primeiro e segundo e terceiro dia, que ele sobe aos céus, segundo a interpretação de muitos autores, baseado no texto que nós acabamos de ler aqui, de João, escrevendo o Apocalipse capítulo 5. E quando ele vai entrando na cidade, lá de cima grita o que está no Salmo de número 24: quem é este Rei da Glória que se aproxima? É como se os anjos dissessem: eu estou vendo aí alguém chegando para entrar na cidade celestial. Mas esse alguém aí é diferente, a gente nunca viu ele antes. Por que é, pregador, que você diz isso? Porque quando ele desceu, ele era apenas Deus. Mas quando ele sobe para entrar nas portas celestiais, ele não é apenas Deus. Ele agora é Deus e homem, é homem e Deus. É por isso que os anjos talvez olharem para ele e disseram assim: olha, eu não estou vendo ninguém. E outra coisa, tem alguém gritando, dizendo assim: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai a porta. E talvez alguns dos anjos disseram assim: mas levantar para quê? Quem é que vai entrar aqui se o Pai já está sentado na cadeira do meio? Aí olha a resposta, termino aqui do versículo 8. Ele responde quem é que está chegando. É como se o próprio Jesus bradasse e dissesse: sabe quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas guerras. E o versículo de número 9 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Aí sim, aí diz aqui o versículo de número 9: e entrará o Rei da Glória. E é provável que neste coro aqui o salmista estivesse incentivando a gente a pensar que mesmo ele dizendo quem era, talvez algum anjo, algum ser celestial dissesse: mas quem é este Rei da Glória? Aí ele dissera, ele terminara dizendo: esse Rei da Glória é o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. E assim como esse Rei da Glória subiu e disse: eu estou vivo,
É por isso que João disse que ele chorava muito, mas o texto diz aqui no capítulo 5, que foi o texto que nós lemos nesta noite de Apocalipse, eu quero terminar, diz assim: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O texto diz que ninguém podia nem olhar, mas aqui aparece o verbo tomar. Claro que não foi um tomar com ignorância, de forma desrespeitosa com o pai que estava com o livro na mão, mas tomar é pegar. João diz que ele pegou, e diz versículo 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu quero terminar nesta noite fazendo uma pergunta, e a igreja vai responder nesta noite com um texto que foi escolhido pelo coro e orquestra Doce Harmonia. Eu vou ler o versículo a parte A, e toda a igreja vai responder dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará quem? Quem vai entrar? 1, 2, 3, quem vai entrar? O Rei da Glória estará aqui. O Rei da Glória é poderoso, e o Rei da Glória está vivo para todos sempre.